abençoado por onde temos andado. E eu sou grato ao meu Deus nessa noite. E eu quero convidar a igreja para abrir as nossas Bíblias no Salmo 91, um salmo bastante conhecido de todos. Glória a Deus, aleluia. Salmo 91. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. Então diz assim a palavra de Deus: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhes responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhes-eis abundância de dias, e lhes mostrarei a minha salvação. Grande Deus, eterno Pai, Deus de graça, Deus de eterna misericórdia, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos e te exaltamos nessa noite de hoje, ó Pai, Louvado seja Deus. a tua palavra que é santa, que é viva, que é poderosa, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor perdão por todos os meus pecados, as minhas falhas. Apresento o Senhor a minha vida, meu Deus, como vaso, como instrumento em tuas mãos, Senhor. E mais uma vez, meu Deus, como sempre, meu Deus, eu peço ao Senhor, meu Pai, coloca a minha vida debaixo da tua graça. Coloca a minha vida, meu Deus, debaixo da tua misericórdia. Coloca o meu ministério debaixo da tua misericórdia, debaixo da tua graça, dos teus cuidados. Dos cuidados, meu Deus, do teu Santo Espírito, ó Pai. E me permita, meu Deus, ministrar a tua palavra nessa noite, ó Pai. Fale no meu coração através da tua palavra, do teu Santo Espírito, ó Pai. Fala no coração da tua igreja, meu Deus, através, meu Deus, da tua palavra. Meu Deus, que todo impedimento seja tirado, meu Deus, aqui nessa noite. Que todo embaraço seja tirado, meu Deus, aqui nessa noite, ó Pai. Acampa, Senhor, os anjos do Senhor em volta deste lugar, meu Deus. Repreende, meu Pai, toda a fúria do inimigo, meu Pai, que todos os planos e projetos do inimigo, meu Deus, caia por terra nessa noite, ó Pai. Que bate em retirada nessa noite, meu Deus, toda a intenção maligna, meu Deus, e que a tua presença, meu Deus, seja, meu Deus, e continua sendo manifesta neste lugar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Irmãos, como eu já disse, esse salmo é o salmo conhecido de todos nós. Louvado seja Deus. É um salmo maravilhoso. Glória a Deus. É um salmo que expressa segurança. Louvado seja É um salmo que expressa proteção. Deus. É verdade. Expressa segurança, expressa proteção Deus Santo. na vida daqueles É. que confiam em Deus. Louvado seja Na vida daqueles que confiam em Deus, que servem a Deus. Deus. Tu és poderoso. E nós vemos que o salmista aqui, Deus Santo. ele começa esse salmo maravilhoso dizendo: é aquele que habita no esconderijo do É Altíssimo. verdade. E o que é habitar? Habitar é morar. Você habita em algum lugar. Deus. Fisicamente falando, nós habitamos. Nós temos a nossa habitação, a nossa morada, a casa onde nós moramos, habitamos. Então aqui o salmista não está falando de uma pessoa que vai de vez em quando, que visita de vez em quando, É verdade. mas uma pessoa que habita. É. Ou seja, uma pessoa que procura viver constantemente na presença É verdade. de Deus. Louvado seja Deus. Que procura viver constantemente Tu és na presença do Altíssimo. É verdade. E é por isso que o salmista ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Irmãos, e quando o salmista ele fala esconderijo do Altíssimo, ele chama Deus de Altíssimo. Louvado E se seja Deus ele é Altíssimo, ele é maior do que os seus problemas. É verdade. Ele é maior do que a sua dificuldade, a qual você tem enfrentado. Glória a Deus. E é esse Altíssimo que traz proteção para a minha vida, é esse Altíssimo que traz proteção para a sua vida. É verdade. Por isso é importante que nós procuramos a cada dia habitar a sombra desse Deus Altíssimo. Deus Santo. É por isso que nós devemos procurar viver a cada dia na presença desse Deus É Altíssimo, verdade. para que possamos ter essa proteção. É. Como eu disse, é um salmo que expressa proteção, que expressa segurança na vida daqueles que confiam em Deus, que buscam a presença de Deus, que procuram andar na presença de Deus. Nós vimos que o salmista chama Deus de Altíssimo, chama Deus de Onipotente, Deus Santo. mostra que o poder de Deus, ele é maior Louvado seja do que todas as nossas dificuldades. Deus. É verdade. Ele é maior do que todos os seus Deus problemas. Santo. Mas isso é preciso, irmãos, que nós nos habitamos na presença de Deus. É verdade. Que nós procuramos viver na presença de Deus, andar na presença de Deus, Louvado seja levantar na presença de Deus e viver na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Para que possamos ter essa proteção da parte de Deus. Deus. E quando nós vamos lá para o versículo de número 2 desse salmo, o que o salmista ele fala? Deus Santo. Direi do Senhor. Direi do Senhor. Aleluia. O salmista estava dizendo: Glória a Deus. eu vou dizer do Senhor. Louva a Deus. Direi do Senhor, eu vou dizer do Senhor, eu vou falar acerca do Senhor. O que é que o salmista ele tinha a dizer do Senhor? Deus O que é que o salmista tinha a dizer do Senhor? A falar a respeito do Senhor. E ele começa a dizer, aí a partir do versículo de número 2, direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei.
Louvado seja Deus. O que o salmista ele tinha a dizer do Senhor? O que ele tinha a dizer do Senhor? Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. E nós, irmãos, o que nós temos a dizer do Senhor nessa noite? O que você tem a dizer acerca do seu Deus? O salmista ele tinha algo a dizer do Senhor. E nós, nos dias agora nós estamos vivendo, o que nós temos a dizer do Senhor? O que Deus ele tem sido para a sua vida? O que Deus ele tem sido para a sua família? O que Deus ele tem sido para a sua proteção? Para a sua casa? Irmãos, o que eu tenho a dizer do Senhor, assim como o salmista ele tinha algo a dizer do Senhor, o que eu tenho a dizer do Senhor é que Deus ele tem sido bondoso para com a minha vida, que Deus ele tem guardado a minha vida, que Deus ele tem guardado a minha família, que Deus ele tem abençoado a minha vida, que Deus ele tem me guardado por onde eu tenho andado, é que Deus ele tem quebrado o laço de morte na minha vida, na vida da minha família, e eu espero que você tenha a dizer isso também acerca do seu Deus, e que Deus ele seja nessa noite de hoje a sua fortaleza, o seu socorro, e que você venha confiar nesse Deus, assim como o salmista também confiava nesse Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu refúgio, o meu socorro, e nele eu confiarei. O salmista tinha algo a dizer acerca do Deus a qual ele servia. E nós também precisamos, irmãos, ter algo a dizer acerca de Deus. Aleluia. Tu és tremendo. E o salmista ainda diz, né, porque ele continua dizendo acerca desse Deus. Esse Deus que está presente aqui nessa noite. É verdade. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Debaixo das suas asas estará seguro. Irmãos, o que nós vemos? Que somente na presença de Deus é que nós temos segurança, é que nós temos proteção. A presença de Deus ela nos guarda, ela nos protege. Lembra da nação de Israel, irmãos, lá no deserto. A presença de Deus sempre estava com aquele povo, sempre estava com aquele povo. E o salmista ele diz: a sua verdade é escudo e broquel. Veja todas essas coisas que o salmista tinha a dizer acerca do seu Deus. A sua verdade é escudo e broquel. O que é escudo? Escudo é uma proteção que os soldados usavam para se proteger dos ataques. Para se proteger dos ataques. O escudo era algo que estava à frente da pessoa, a qual nós sabemos, nós conhecemos. E o broquel era um escudo menor, que normalmente usava no braço, para livrar, usava no antebraço, para livrar de ataques menores. E isso mostra para nós que Deus ele nos livra através do escudo e nos livra através do broquel. Isso nos mostra que Deus ele nos livra de grandes ataques e de pequenos ataques. É verdade. Através da sua verdade, que é amada. A tua verdade é escudo e broquel. E Jesus ele dá o nosso escudo.
Jesus, Ele está à nossa frente para nos guardar, para nos livrar, irmãos, mas é preciso que nós buscamos a Tua presença, é preciso que nós nos habitamos na presença do Altíssimo, na presença de Deus, porque como eu disse nessa noite, esse salmo ele expressa proteção e segurança na vida daqueles que confiam em Deus, que buscam a Sua presença, dia após dia. A pessoa que conhece a presença de Deus, que sabe da importância que tem a presença de Deus na vida dele, ele não abre mão da presença de Deus. Lembra de Moisés? Moisés, quando o povo lá peca contra Deus, fazendo ali aquele bezerro de ouro, e Deus ele fala para Moisés: Moisés, eu não vou no meio dessa nação, eu vou enviar um anjo no meio dessa nação, porque esse povo é um povo obstinado. E Moisés ele vira para Deus e fala: Senhor, mas o Senhor não diz que eu achei graça aos olhos do Senhor? O Senhor falou para mim para fazer esse povo subir dessa terra, e agora o Senhor não me faz saber quem é que vai conosco. E se a sua presença não for conosco, Senhor, Deus, não nos faça subir dessa terra. é verdade. E Deus vira e fala para Moisés, lá em Êxodo 33, versículo 14 ou versículo 15, se não me falha a memória: Moisés, então eu vou fazer isso que você está dizendo. A minha presença vai contigo. A minha presença vai contigo. A minha presença vai com vocês. A minha presença vai contigo e tu descansarás. Eu não sei o que você encontra passando e enfrentando. Somente você e Deus sabe. Mas uma coisa é certa. Às vezes a pessoa diz: descansa no Senhor. E nós só conseguimos descansar no Senhor, irmãos, é quando nós encontramos na presença do Senhor. Porque aqui nós vimos que o salmista ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o que acontece? Descansarás, descansarás. Não é isso que diz a palavra de Deus? Porque descanso só existe na presença de Deus. E é o que Deus ele falou para Moisés: a minha presença vai, Moisés, contigo e tu descansarás. Êxodo capítulo 33, versículo 14: a minha presença vai contigo, Moisés, e tu descansarás. Meu irmão, se você quer descanso para a sua vida, se você quer descanso para o seu fardo, se você quer descanso para a sua alma, não saia da presença de Deus, não abre mão da presença de Deus. Entenda, compreenda a realidade da presença de Deus na sua vida. E é por isso que Davi ele diz: Senhor, não me lances fora da tua presença, não retira de mim o teu Santo Espírito. Porque eram pessoas que sabiam da importância da presença de Deus na vida deles. Deus Santo. Aleluia. Grande é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então no versículo 5, o salmista lhe diz: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Tudo isso era algo que o salmista tinha a dizer acerca do Deus dele. A presença de Deus na vida do salmista trazia uma grande confiança, uma grande proteção. E no versículo 7 o salmista lhe diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os seus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. E o que nós aprendemos e entendemos acerca disso? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mostra que os livramentos de Deus na nossa vida são grandes, ainda que 1000 caem ao nosso lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido.
Grandes são os livramentos de Deus. Louvado seja. Muitos são os livramentos de Deus. Dificuldade vem, irmãos. Mas os livramentos de Deus são grandes. Louvado seja. Tribulação vem, mas os livramentos de Deus são grandes. É verdade. Aflições vêm, mas o livramento de Deus são grandes. Aleluia! Na vida daqueles que confiam, que procuram habitar na sombra do Onipotente, que procuram morar na presença de Deus. Aleluia. Muitas são as dificuldades. A palavra de Deus diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livre de todas elas. Louvado seja. Talvez você tenha passado por grandes aflições que tenha afligido a tua alma. Tem afligido a tua alma. Mas Paulo ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9, que nós somos atribulados, mas não somos angustiados. Louvado seja. Que nós somos perplexos, mas nós não somos desamparados. E que nós somos o que? Perseguidos, mas não somos destruídos. Louvado seja. Nós sempre temos amparo da parte de Deus. Dificuldade vem, mas se nós estivermos na presença de Deus, também não falta o socorro, não falta a proteção da parte de Deus. Quando a nação de Israel peregrinava lá no deserto, Deus sempre estava presente. Era deserto, mas Deus sempre estava presente. Aleluia. Talvez você está vivendo um deserto na sua vida, mas Deus precisa estar presente. É verdade. Procure viver na presença, debaixo do esconderijo do Altíssimo. Louvado seja. No deserto que você está vivendo. A nação de Israel estava no deserto, em meio ao sol escaldante, mas existia a nuvem que protegia daquele sol escaldante. A noite era um frio que congelava no deserto, mas existia a coluna de fogo que aquecia, que trazia proteção. E aquela coluna de nuvem que eu acredito, imagino que chegava à noite, aquela coluna de nuvem se transformava numa coluna de fogo. Ela era a presença de Deus. Era a proteção de Deus na vida daquela nação, a qual muitos deles não deram valor e pereceram por não atentar para a presença de Deus, para a proteção, para o cuidado de Deus na vida deles, que foram grandes. E foram grandes. Glória a Deus, aleluia. Então o salmista diz: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Irmãos, quando nós procuramos servir a Deus em verdade, quando nós não abrimos mão da presença de Deus, nós nos tornamos o quê? Alvo do cuidado e da proteção de Deus. Deus ele tem um prazer de proteger aqueles que servem. A pessoa que procura o habitar na presença de Deus, a viver na presença de Deus, ele se torna alvo dos cuidados do Senhor, da proteção do Senhor. Não é que a pessoa vai estar isento de problema, não, irmãos. A pessoa vai enfrentar problema. Pode ser que caia 1000 ao teu lado e 10.000 ao teu direito.
mas nós nos tornamos alvo do cuidado de Deus, Louvado seja. da proteção de Deus. Glória a Deus. Mas não saia da presença de Deus. Aleluia. Busque a presença de Deus, busque a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida dia após dia. Levanta o seu dia conversando, falando com Deus, falando com o Santo Espírito de Deus. A Bíblia diz que Moisés era um homem que falava com Deus face a face. Glória a Deus. Entendo eu que Moisés, ele já nem, a oração de Moisés era um diálogo que ele tinha com Deus, de tanta intimidade que Moisés ele tinha com Deus. A Bíblia diz que quando Moisés ele encontrava lá no Monte Sinai, 40 dias, 40 noites, debaixo da sombra do Onipotente, debaixo do esconderijo do Altíssimo, sendo sustentado de forma sobrenatural ali por 40 dias. Ele desce daquele monte com o seu rosto brilhando, a sua pele brilhando, devido à presença de Deus na vida dele, porque naquele momento Moisés ainda estava mais próximo de Deus, mais próximo de Deus. E quanto mais nós vivemos mais próximos de Deus, mas nós nos tornamos alvo dos cuidados e da proteção de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado E o salmista ainda diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Aos seus anjos dará ordem. Irmãos, não é que Deus não pode livrar. Deus envia, a Bíblia diz que os anjos são ministros de Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos são ministros de Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14 está escrito. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Os anjos são ministros de Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Louvado seja Deus, Ele é altíssimo, Deus, Ele é onipotente. Deus, Ele pode nos guardar, nos livrar de todo mal, sem necessidade, sem precisar de anjo. Mas nós sabemos que Deus é soberano, que Deus Ele é eterno, e que Deus criou para si um exército celestial. E Ele tem todo o poder e toda a autoridade de dar ordem aos seus anjos para estar ao meu lado, para estar ao seu lado. Deus, Ele tem todo o poder e autoridade para dar ordem aos seus anjos, para que os santos anjos dele estejam sempre acampados ao nosso lado, ao lado de cada um daquele que serve a Deus, que procura viver na presença de Deus. Não que os anjos são superior a Deus, não que nós estamos aqui para prestar culto a anjo, nós estamos aqui para prestar culto ao Deus Altíssimo, nós estamos aqui para prestar culto ao Deus Altíssimo, ao Deus Onipotente. Mas nós sabemos que esse Deus, Ele possui um exército celestial, a qual Ele envia para estar ao nosso lado, para trazer proteção na minha e na sua vida, na vida daqueles que têm compromisso com a sua palavra, na vida daqueles que andam na sua presença. Glória a Deus, aleluia. E aí a palavra de Deus vai nos dizer: porque tão encarecidamente, no versículo 14, pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei.
pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Porque conheceu o meu nome. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, nós vimos aqui, né? Porque tão encarecidamente, versículo 14. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. E quem são aqueles que amam a Deus? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos dele morada. Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos dele morada. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Irmãos, Deus tem um verdadeiro compromisso com aqueles que amam a Ele, que amam a sua palavra. Deus, Ele tem um verdadeiro compromisso com aqueles que conhecem o nome dEle, que teme ao nome dEle, que referencia o nome desse Deus, e que procura cada dia estar na presença desse Deus. São esses que se tornam alvo da proteção de Deus. É esse Deus que nos guarda, é esse Deus que nos coloca fora do alcance dos nossos inimigos, irmãos. E Deus, nessa noite, Ele quer te colocar fora do alcance do seu inimigo nessa noite. Mas não saia da proteção desse Deus. E o salmista, ele vai e diz: Ele me invocará e eu lhes responderei. Veja o compromisso que Deus ele tem com aqueles que servem. Louvado seja Deus. Ele me invocará e eu lhes responderei. E eu lhes responderei. Estarei com ele na angústia. E livrarei e glorificarei. Estarei com ele na angústia. Mantendo a angústia, irmãos, Deus está com aqueles que procuram andar na sua presença. Ele responde a oração daqueles que andam na sua presença, que tem compromisso com Ele. Irmãos, isso é questão de honra, é questão de privilégio. Abrir mão do mundo, renunciar ao mundo, irmãos, porque o mundo nos oferece muita coisa que aos nossos olhos parece ser agradável. Assim como Eva e Adão olhou ali para aquele fruto ali, lá naquele jardim, e pareceu ser agradável aos olhos deles, mas era simplesmente para tirar da presença de Deus. E quantas vezes, irmãos, o mundo nos mostra, nos oferece coisas grandes para nos tirar da presença de Deus, para tentar impedir que a nossa oração seja respondida. Mas Deus tem um verdadeiro compromisso em responder a oração daqueles que andam na sua presença. Ele promete estar conosco até nas angústias, nas dificuldades. O Salmo, Provérbios capítulo 15 e o versículo 8, a palavra de Deus, ela nos diz que a oração do justo é o contentamento de Deus. Que a oração do justo é o contentamento de Deus. Ou seja, Deus ele fica contente com a oração do justo. Ele fica contente com a oração dos reis. E é por isso que o salmista diz: Ele me invocará e eu lhes responderei. Deus ele promete responder a mim, responder a você. Irmãos,
Eu tenho grande experiência acerca de oração. Em todas as causas, demanda que eu coloco nas mãos do meu Deus, eu nunca me deixo ser envergonhado. Ele sempre me respondeu. Ele sempre me deu vitória. Não para que eu seja engrandecido, mas porque o meu Deus tem sido conosco. O que eu tenho a dizer do meu Deus é que Ele tem sido conosco, misericordioso. É que Ele tem ouvido as minhas orações, que Ele tem ouvido os meus clamores. Assim como o salmista tinha algo a dizer do Senhor, direi do Senhor, eu também tenho algo para dizer do meu Deus, que Ele tem sido conosco para comigo. E aí o salmista ele serve, dizendo: dar-lhes abundância de dias e lhes mostrarei a minha salvação. Deus ele mostra a salvação na vida daqueles que confiam no seu nome. Deus ele quer mostrar a salvação na sua vida, na sua casa. Confie em Deus, porque somente Deus é que nos salva, e que mostra a salvação dia após dia na nossa vida, na nossa casa. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe nessa noite. Glória a Deus.